início do vídeo, eu vou ensinar vocês a fazer essa bolsa. E aí, o que a gente vai estar usando? Fio de malha, agulha de tapeceiro, uma cola para ajudar também nos arremates. Os dois aqui são para auxiliar nos arremates. Tesoura, a gente sempre precisa. Eu vou estar utilizando com esse fio a agulha 9 milímetros, tá? Essa tipo de coisa. E marcador de ponto, se necessário. Primeiro, também... vai ter que usar também uma fita métrica para auxiliar a gente aí nas medidas. Antes de começar, eu separei aqui o fio de malha para mostrar uma coisa para vocês. Ele é um fio de malha residual. Se vocês forem fazer com fio premium, vocês podem pegar um fio de 30 milímetros, tá? Porque aqui, ó, quando eu abro a pontinha dele, esse fio aqui ele é um fio mais pesado, ele é um fio de algodão, tá? Esse fio de malha residual. E aqui a gente, ó, vou colocar bem aqui no cantinho até aqui, ó. A gente vê mais ou menos, ó, que vai aqui até os três aqui, que dá, a gente fala 30 milímetros, né? Então, 3 centímetros, 30 milímetros. Vocês podem pegar um de 30 milímetros para se equivaler ali, mais ou menos. Lógico que, às vezes, para você, esse não dá certo, então, aí a gente tem que ver como é que vai ser. E aí, testar também a agulha. Essa agulha aqui, a número 9, ó, ela se encaixa perfeitamente. Porque fio de malha residual não tem ali uma agulha equivalente, você tem que ir testando as agulhas. Então, por isso que eu vou usar a agulha número 9, tá? Eu vou começar aqui fazendo um nozinho corrediço, já fiz. Aí a gente dá uma apertadinha. E eu vou subir 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ó, as minhas 9 correntes equivalem, ó, a 12 centímetros, tá? Se você estiver fazendo aí com outro fio, quiser utilizar outro fio, então aqui equivale a 12 centímetros mais ou menos, ok? Vou fazer aqui mais uma corrente, só para poder virar. Ó, aqui a gente tem as correntes, eu vou pegar nessa parte de baixo, tá? Ó, nessa aqui, ó, essa alcinha de baixo, que a gente tem essas duas, e a de trás. Dessa vez eu vou pegar aqui, ó, fiz essa corrente, na minha segunda corrente, eu vou estar fazendo aqui um aumento. Deixa eu puxar o fio. Fiz o meu aumento. Agora, eu vou fazer aqui 7 pontos. Tá meio ruim aqui de pegar, foi 7 pontos baixos, tá? É aumento de pontos baixos. Então, 1, 2... Eu vou fazer os meus aqui e já volto. Cheguei aqui, sobrou aqui uma corrente. Nessa uma corrente, eu vou fazer aqui 3 pontos baixos, né? Então, é um aumento triplo. Então, vou fazer aqui. Aqui, vocês podem ver que eu faço o seguinte, ó. Um nessa alcinha de cima, pra não ficar com buraco. E aí, os outros dois, aí eu já venho aqui e já vou escondendo. Aqui, ó, só fica... Você viu que eu tinha ficado largo? Deixa bem ajustado aqui, tá? E aqui, mais 2. Ficando aqui com 3 pontos aqui no cantinho. A gente vem aqui e vem puxando esse fio depois, tá? E aí, agora, eu vou tá fazendo aqui 8 pontos baixos, tá? Até o final. Ó, aqui eu fiz 8 pontos baixos, e aqui, ó, na hora que chegou aqui, tá vendo que aqui era onde tá meus 2 primeiros pontos? E aqui, esse aqui é o terceiro, então, aí ele completa o cantinho aqui. Eu vou fechar aqui, ó, essa aqui é a corrente, ela tá aqui só pra dar uma estrutura, a gente não usa ela. Vou fechar aqui na cabecinha do meu ponto, daquele ponto lá que eu fiz com os dois, com um ponto baixíssimo mesmo, tá? Vou fechar aqui com baixíssimo, e aí a nossa peça fica assim, ó, vai ficando aqui no estilo oval.
tá vendo? A gente vai trabalhar com ela oval. Aqui, para você não ficar confuso, às vezes é interessante você tá trabalhando com um marcador de pontos, tá? Esse ou aquele outro. Como esse fio é grosso, esse aqui vai ser um pouco mais fácil. Mas você pode trabalhar sem, normalmente. Eu não gosto de trabalhar desse jeito aqui, porque ele não vai ser um crochê circular, então não vai ter problema, tá? Agora, então, vamos iniciar a próxima carreira. Ó, aqui eu vou fazer um aumento, tá? Aqui a gente faz uma corrente. Essa corrente a gente não conta ela, essa corrente ela é só para dar altura, tá? E aqui nesse primeiro ponto eu faço um aumento. Eu tô trabalhando essa base aqui normalmente, tá? Mas, se vocês quiser, você pode trabalhar como ponto baixo centrado, que é aquele que pega aqui no meio. Se você achar que tá ficando com furinho a sua peça, tá bom? Aí fica a seu critério. Então, aqui, ó, fiz um aumento. Aí, aqui no primeiro, se você tiver só na dúvida de saber onde você vai pegar, coloca o marcador, só pra te auxiliar, tá? Fiz um aumento. O próximo também é aquele ponto lá que eu fiz 2 no mesmo espaço. Então, eu vou fazer aqui também um aumento. Fiz um aumento, vou pro próximo. Agora, eu vou fazer 7 pontos, ó, 2 aumentos no início. E aí, agora, eu faço aqui 7 pontos. Eu fiz um, eu vou fazer os meus e aí eu já volto com vocês. Ó, cheguei aqui na curvinha e a gente tem aqui aqueles 3 pontos feitos na mesma corrente, né? Nesses aqui, a gente vai fazer 3 pontos baixos aqui. Oh, desculpa, 3 aumentos, tá? Então, aqui, ó, no primeiro eu fiz um, vou fazer aqui 2, um aumento. No segundo ponto, também vou fazer um aumento. 2. No terceiro ponto, também vou fazer aqui um aumento. E agora, eu vou fazer 7 pontos baixos novamente. Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Aqui, esse aqui é o meu oitavo. No oitavo é aquele ponto que tava aqui em cima, então, eu vou fazer aqui um aumento. E, gente, vocês lembram que isso aqui não é um ponto, isso aqui é aquele ponto baixíssimo que a gente fez, tá? Ó, o meu ficou meio largo, então tentem ajustar melhorzinho, tá? O de vocês aí, porque o meu eu dei bobeira aqui, mas ficou meio largo. Então, tirou o marcador, vou vir aqui e vou fechar aqui com o ponto baixíssimo, tá? E aí, tá ficando assim a nossa peça. Então, aqui a gente vai para a terceira carreira da nossa base, que eu vou fazer uma corrente, e aqui eu volto no mesmo ponto aqui, vou fazer aqui um ponto baixo, vou colocar aqui um marcador, só pra gente entender, né? Coloquei, no próximo eu vou fazer um aumento. No próximo, ó, que é dos dois, eu vou fazer um ponto. No próximo, um aumento. Agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos. Vão ser 7 pontos baixos. Eu vou fazer meus pontos baixos e já volto com vocês. Aqui, ó, fiz 7 pontos baixos, cheguei aqui naquela região dos aumentos. Aí, aqui, eu vou fazer 3 vezes aquele esquema de fazer um ponto e um aumento, tá? Então, aqui, ó, eu fiz uma vez, um ponto e um aumento, vou fazer outra vez. Um ponto, aqui, um aumento. No próximo, um ponto. No próximo, um aumento. E vai ficando assim. Agora, eu vou fazer 8 pontos baixos. E aí, eu vou fazer os meus 8 pontos baixos e já volto com vocês.
Ó, aqui eu já fiz, ó, 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no último aqui eu vou fazer um aumento. Vou tirar meu marcador aqui da base do ponto, do meu primeiro ponto baixo. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? E agora, essa aqui é a nossa base, tá? Esse aqui é um detalhezinho do fio. Eu tenho que jogar pra trás pra arrematar ele. Até antes de começar a subir a bolsa, eu vou fazer esse arremate. Mas antes disso, ó, ficou com 19 centímetros a nossa base, tá? Aqui, ó, bem, dá pra ver. 19 centímetros por, vamos falar aí, 10 centímetros praticamente, tá? Então, antes de continuar, eu vou terminar aqui, eu vou arrematar aquela pontinha minha que tá solta, pra depois a gente subir a bolsa. Aqui, o que que a gente vai fazer? Vai fazer o fechamento invisível, tá? Pra subir aqui e ficar corretinha a nossa subida, tá? Então, esse aqui é o meu primeiro ponto, eu vou vir aqui no meu segundo ponto aqui por trás, tá? Venho aqui, puxo e... Opa! Agora, eu vou pegar, passo aqui, ó. Aqui por baixo. Só aqui, ó. Por baixo mesmo do meu ponto aqui, ó. E puxo, aí a gente ajusta bem, tá? Fez isso aqui e passa aqui o fio, tá? Agora, eu vou fazer pontos baixíssimos em toda a volta, tá? Então, esse aqui é o meu primeiro ponto baixíssimo. Pra não ficar na dúvida, eu vou colocar aqui um marcador. E se a minha base tem 32 pontos, eu vou ter 32 pontos baixíssimos. A diferença é que o último ponto, eu vou fazer ele de uma forma, meu ponto baixíssimo, para já fechar a carreira e subir. Então, eu vou fazer aqui meus pontos baixíssimos e vou vir aqui e fazer o fechamento com vocês. Ó. Aqui, eu fiz 31 pontos baixíssimos, tá? E falta o ponto aqui para fechar. Eu não vou cortar o fio. Mas se você quiser, você pode fechar aqui com correntinha fake, cortando o fio. Eu vou fazer a correntinha fake sem cortar o fio. Para isso, eu vou soltar bem aqui minha laçada. Ó, esse aqui é meu primeiro ponto baixíssimo. Vou passar aqui uma agulha menor por baixo aqui dele. Passei, vou vir aqui e puxar para trás. Puxei, aí eu tenho que sair com a agulha aqui, ó. Então, vem aqui por trás, ó. Vem aqui e passo. A agulha passou aqui, aí eu vou puxar aqui pra frente. Se você achar que tá com pouco fio, vem aqui e vai, ó, ajustando. Então, vou aqui e pronto, puxei. Aqui tá fechadinha a nossa peça, ó. Desse jeito aqui. Agora, a gente vai fazer o quê? A nossa subida, né? Subir aqui essa primeira carreira, tá? Vai começar a subida da bolsa. E aí, a gente vai trabalhar com a peça aqui, ó, esse aqui é o avesso, o direito, né? O fundo fica aqui pra baixo, a gente vai subir aqui assim a peça, tá? Então, agora, pra subir, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai subir pegando na correntinha de trás, que é essa correntinha aqui, ó, meu ponto baixíssimo, aqui, tá vendo? Então, aqui a gente tem que ficar atento para onde que tá os pontos, ó. Ponto baixíssimo, tudo certinho. Você pode pegar de duas formas. Se você quiser que a bolsa saia um pouquinho mais para lateral, você pode pegar aqui e fazer seu ponto. Ou você pode, quiser que ela suba um pouco mais reta, você pode pegar aqui e aqui, a haste. A carreirinha de trás e a haste, tá vendo? Ó, carreirinha e haste. Então, tem essas duas formas aí de subir, pegando como se fosse aqui assim e deixando só essa correntinha de detalhe. Ó, se a gente for fazer aqui, ó, tô segurando aqui, aí eu vou pegar aqui, só pra vocês verem mais ou menos como que é.
Tá meio ruim de pegar, mas, ó. Mas eu vou... E aí, ó. Tá vendo que aí o ponto, ó, ele dá uma saltadinha pra fora? Ou pegando aqui, ó, essa aqui e a haste aqui do ponto, tá? Ó. Tá vendo? Esse primeiro ponto fica mais difícil por causa do fechamento, tudo que a gente fez. Mas, assim, dá super pra você fazer, ó. Sempre uma a alcinha de trás desse ponto e a haste. E aí, você puxa aqui, e aqui assim eu já faço esse ponto baixo, tá vendo? Desse jeito aqui. Então, vou desfazer pra vocês verem, ó. Aqui, ó. As correntes, tá? Que aqui seria as correntes equivalentes a cada ponto. E haste. Cada pontinho aqui tem uma haste. Chegando aqui, vocês vão ver melhor. Então, aqui, ó. Tô com a alcinha, do jeito que eu fechei, fiz meu ponto fake, eu fiquei com essa alcinha. E aí, eu vou pegar aqui, ó, minha primeira alcinha, a alcinha de trás, né, do ponto, e aqui. E lembrando que não é a alcinha de trás do ponto baixíssimo, é a alcinha de trás do ponto que a gente fez na carreira anterior, né? Então, aqui é o ponto da carreira 3, porque a 4 é essa aqui, ok? Então, aqui eu fiz um ponto baixo. Eu vou fazer aqui mais um ponto baixo novamente, ó, aqui vai ficar, ó, a alcinha de trás e haste do ponto, ó. Alcinha, haste, que aí fica os dois. Mais um ponto baixo. Nesse próximo, eu vou fazer um aumento, tá? Porque a gente vai dar uma alargadinha nessa bolsa. Então, aqui eu fiz 2 pontos, agora eu vou fazer aqui um aumento. Tá vendo? E sempre assim. E assim, a gente passa a agulha no mesmo lugar para fazer o aumento, tá? Então, vai ficando assim a nossa peça. Eu fiz aqui 2, ó, 2 pontos e um aumento. Eu vou fazer mais uma vez aqui 2 pontos e depois eu vou fazer um aumento. Então, eu vou vir aqui, ó, sempre nas 2 alcinhas, tá? Aqui eu vou fazer mais 1, 2 pontos. Só cuidado para não ficar muito ruim. Fiz os 2 e aqui, ó, novamente. Alcinha de trás e haste. Agora eu vou fazer aqui e aí passo no mesmo buraco e aqui um aumento. Tá vendo? Que aí, ó, gente, vai ficando assim, a peça, ó, como ela vai subindo, tá vendo? Tá, então aqui eu fiz, ó, 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento, tá? Agora, eu vou fazer alguns pontos baixos até chegar aqui, nessa lateral. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Ó, eu fiz aqui 9 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, agora, eu vou fazer aqui um aumento, tá? Então, eu vou fazer aqui um aumento. Vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Um aumento. Isso vai dar um total de 3 vezes desse jeito. E, novamente, ó. Opa. 1, 2 pontos e um aumento. Ó. Então, ficou 2 pontos, ficou um aumento. Então, vamos lá, ficou 9 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento, tá? A gente tem 3 aumentos aqui no cantinho da peça, tá bom? Olha, gente, aqui, depois do meu aumento, eu vou fazer, vai ser 9 pontos baixos, tá? Igual do outro lado ali. Então, a gente vai fazer aqui 2. Aqui tá meio ruim de pegar, mas é porque essa carreira é mais difícil, a primeira. Então, eu vou fazer aqui meus pontos e eu chego aqui e eu falo com vocês, tá? Pra mostrar o fechamento agora da subida.
Ó, aqui eu fiz 9 pontos e depois eu já fiz um aumento, tá? Eu fiz aqui. E aqui lembra que a gente já subiu fazendo aquele esquema de fazer um ponto baixo direto, né? Então, aqui a gente vai mudar o fechamento. A gente vai fazer fechamento invisível, tá? Em toda a peça agora. Todas as carreiras vão ser fechadas dessa forma. Fechamento aqui invisível, tá? Então, fiz aqui, puxo, tá? E faço aqui, meu primeiro ponto aqui, tá? Uma corrente, tá? Então, aqui, se você quiser, se essa alcinha ficou te incomodando, você já vem aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo que esse ponto tá com 3 alcinhas, porque a gente já começou fazendo um ponto baixo. Você vem aqui, é porque me incomodou, eu parei pra pensar e eu falei, ah, vou fazer. Então, vem aqui, ó, passo a agulha por baixo dela, tá vendo, ó? Ela tá bem por cima do ponto, passo por baixo dela, coloco aqui atrás, puxo aqui, ajusto e puxo aqui. E aqui a gente já faz uma corrente, que é o nosso primeiro ponto baixo. Aqui nessa carreira, eu vou fazer 38 pontos, tá? Normal. Então, a gente vai fazer aqui 38 pontos. E aqui, eu vou decidir aqui agora com vocês, se eu vou fazer 38 pontos pegando normal, não vou fazer 38 pontos pegando normal. Aqui a gente vai fazer ponto baixo centrado, então esse fechamento aqui, ó, vai mudar, tá bom? Então, aqui, a base a gente fez com ponto baixo normal, que aí tem esses furinhos, só que a subida eu vou fazer com ponto baixo centrado. Olhando aqui, junto com vocês, eu decidi que eu vou fazer ponto baixo centrado. Então, aqui, normalmente eu venho aqui, passo o fio para trás, passei o fio para trás, coloco a minha agulha no centro do meu ponto anterior, coloquei no centro, ó, tá aqui. Eu vou fazer diferente. Aqui a gente vai puxar essa alça para frente, tá? Ó, puxei, puxei, vem aqui a minha corrente, que é o meu primeiro ponto baixo. Você pode fazer assim, desse jeito, puxando, ou você pode fazer ainda diferente, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. A alcinha, joga para trás, ajusta, vem aqui no meio, passa a agulha, passa a alcinha aqui, ó, ajusta o ponto, vem aqui, puxa, ó. Cuidado só pra você não puxar o fio que não deve. Então, vem aqui e puxa, tá? Aqui, ponto, parece que ele gastanhou. Ó, pronto, veio. Puxa, e aí você faz uma corrente. Tem essas duas formas, tá? E aqui atrás, a diferença é que essa outra forma, tá vendo? Fica essa alcinha aqui um pouquinho solta na frente, tá? Atrás aqui. O outro jeito, ó, vamos fazer de novo pra vocês verem. Ó, a alcinha, dou aqui um pouco mais de largura e vou puxar ela direto pra frente. Puxei ela pra frente, vou fazer aqui uma corrente. Ó, fiz uma corrente, aqui atrás ela fica assim, fica mais em cima. Então, você tem essas duas opções aí de subir sua peça. Então, agora, eu vou deixar assim mesmo e vou fazer pontos baixos centrados, tá? Então, aqui, ó, em toda a carreira. Então, só vai observando, ó. Sempre, ó, pegando aqui atrás, ó. Tem duas perninhas, então, cada ponto baixo tem duas perninhas, ó. Então, a gente sempre vai aqui. Tem vídeo no canal aí que ensina a fazer e pegar esse ponto baixo centrado. Mas, mostrando pra vocês, é só vir aqui no meio do ponto, meio, passei a agulha. E aqui atrás, tem que estar aqui no meio das duas perninhas, tá vendo? Duas perninhas. E aqui eu vou fazer essa carreira toda de ponto baixo centrado e depois eu volto com vocês pra gente fazer a próxima carreira. Então, aqui, ó, eu já finalizei, tá? A minha carreira de pontos. E aqui eu deixei marcado onde que tá os aumentos aqui da bolsa, tá? Coloquei marcadores para ficar mais fácil de ver. Eu marquei aqui, tá vendo, ó? O primeiro, ó, aqui tem um aumento. Então, eu marquei o primeiro aumento de cada parte aqui da bolsa, né? De cada aumento. São 3 aumentos de cada lado. Então, eu marquei o primeiro ponto do aumento aqui
para facilitar aqui enquanto eu subo a peça e poder identificar melhor, tá? Então, eu vou vir aqui, fazer aquele fechamento, né? Coloco aqui a agulha no meio, porque é ponto baixo centrado, vou puxar meu fio aqui pra frente. Puxei, aí eu vou fazer aquele negócio que é tipo a corrente. E essa corrente a gente conta como ponto. Então, aqui eu fiz um, vou vir aqui pro outro, vou fazer outro ponto. Então, ficou 2 pontos. Aqui, no próximo, eu vou fazer um aumento. Então, vou vir aqui. Isso aqui eu tô fazendo, eu coloquei os marcadores para os aumentos ficarem no mesmo rumo e a bolsa não entortar. E aqui eu vou marcar novamente, e aí eu vou andar com esses marcadores para facilitar para mim. Mas como eu tô falando a quantidade de pontos, vocês podem ir aí pela quantidade de pontos sem precisar de marcar, se você estiver seguindo exatamente como eu estou fazendo a peça aqui, ok? Então, vamos lá, fiz aqui 2 pontos, um aumento, e agora eu vou fazer 3 pontos. Lembrando que é sempre ponto baixo centrado, porque a nossa subida da peça é em ponto baixo centrado, ó. Então, aqui eu fiz já 3 pontos. Fiz os 3 pontos, no próximo aqui eu vou fazer um aumento. Opa. Um aumento. Vou colocar o meu marcador aqui no primeiro ponto, só para manter. E agora eu vou fazer pontos baixos centrados até chegar aqui no meu próximo aumento. Ó, aqui eu fiz o meu aumento, e aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos, tá? Baixos centrados normais. E aí agora eu vou fazer aqui meu aumento. Novamente eu vou colocar o marcador no meu primeiro ponto, e aí agora eu vou fazer aqui 3 pontos, tá? 1, 2 e 3. No quarto, eu vou fazer um aumento. E aí, eu vou marcar aqui bonitinho. Vou pro próximo e vou fazer aqui mais aqui, ó. 3 pontos baixos centrados. 2 e 3. Opa. E agora, eu vou fazer novamente aqui um aumento. Vou colocar o marcador aqui. Assim, é uma forma da gente sempre tá vendo aonde que vai estar aqui os aumentos da peça, tá? Então, isso aqui é mais para ajudar. E agora, eu vou fazer pontos baixos até chegar aqui no meu aumento. Vou fazer os meus e já volto. Ó, aqui eu fiz, depois do aumento, 10 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos, tá? Certinho. E aí, aqui, eu vou fazer um aumento. Fiz o meu aumento, vou colocar aqui o marcador. E aqui eu tenho mais um ponto baixo centrado para fazer. Que aí, aqui a gente finaliza, ó, com os 3, tá vendo? Os 3 pontos baixos aqui. Então, agora, essa foi a carreira 3, a carreira 4 e a 5 vai ser uma carreira com 44 pontos, que é exatamente igual a essa, todos os pontos baixos centrados, tá? Sempre pegando no meio, aqui dos pontos, vão ser 2 carreiras de ponto dentro de ponto, no caso, né? Porque aqui é o centrado, é aqui dentro dele, né? Então, vai ser carreira sobre carreira, 2 carreiras, e na próxima carreira eu volto com vocês. Então, na sexta carreira eu volto. Então, aqui, eu já fiz aqui a minha carreira,
Então, minhas 2 carreiras só de ponto baixo centrado, como vocês podem ver. Então, aqui já temos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá? Eu vou para a 6ª carreira. Então, aqui vou começar a minha 6ª carreira. Aqui eu tenho que dar um pouquinho mais de ponto, né? Um pouquinho mais de fio. Ponto. Vem aqui no meio. E vou puxar aqui. Ok. Aqui ficou demais, então a gente vai ajustando. Sempre vá ajustando aí seu ponto. Aqui eu já ajustei. E aqui a gente vai começar a 6ª carreira, né? Da subida. Então, aqui uma corrente, que é meu primeiro ponto. No segundo, aqui, outro ponto baixo centrado. E aqui eu vou fazer um aumento, tá? Então, foi 2 pontos e agora um aumento de pontos baixos centrados. Eu vou manter a marcação somente nesse ponto aqui, tá? Nesse aumento aqui central. Por quê? Porque se a gente olhar, ó, ele é bem aqui no meio da bolsa, né? Então, só para me ajudar um pouquinho aqui na hora que eu for fazer aqui as alças. Então, tá? Então, depois eu fiz um aumento, vou fazer aqui 4 pontos, tá? Então, fiz 1, 2, 3, 4 pontos. Agora, eu vou tirar meu marcador e vou fazer aqui um aumento. Deixa eu ajustar aqui. Agora, eu vou fazer pontos baixos até chegar aqui. Vai dar um total de 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu vou fazer 11 pontos e um aumento, e aí eu volto com vocês. Aqui, eu fiz meus 11 pontos, fiz aqui o aumento. E agora, eu vou fazer 4 pontos e um aumento. Vão ser 2 vezes que eu vou fazer essa sequência de 4 pontos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui, eu vou fazer o meu aumento. Como eu falei, eu vou deixar só esse marcador aqui verde mesmo, só para eu me orientar. E agora, eu vou repetir aqui 4 pontos e um aumento. Então, eu vou fazer aqui, ó, então, eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer aqui 4 pontos, um aumento, depois eu vou voltar e vou fazer 11 pontos e um aumento e mais 2 pontos aqui no final. Eu vou fazer os meus e aí eu volto com vocês, tá? Ó, aqui eu tinha parado aqui, né? Então, aqui eu fiz meus 4 pontos, um aumento, 11 pontos, depois um aumento e para finalizar aqui 2 pontos, tá? Então, aqui a nossa bolsa tá tomando forma, tá ficando aqui assim, ó, desse jeitinho. E aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou subir 2 ou 3 carreiras com essa mesma quantidade de pontos, são 50 pontos. Então, seria a carreira 7, 8 e 9, ou a carreira 7, 8. Eu ainda vou pensar aqui, vou ver a altura. E aí, eu venho aqui para falar para vocês se eu subir 2, 3 ou mais carreiras. E para a gente fazer a última carreira da parte aqui da bolsa, que seria a parte de acabamento, para depois a gente ir para as alças, tá? Então, façam de vocês, aí, vá medindo, se vocês quiserem saber quanto tá aqui, ó, aqui tá com 9 centímetros de
a altura da bolsa. E aqui, se a gente for analisar, ó, 2 carreiras minha é 3. 3 carreiras são 4,5, mais ou menos, aqui. Então, talvez eu suba realmente 3 carreiras, mas vamos ver aí. E aí eu venho já e falo quantas carreiras que eu fiz para vocês. Aqui eu já finalizei as carreiras. E aqui eu fiz 3 carreiras a mais, então eu fiz 3 carreiras, né, em vez de 2 e tal. Eu achei que tá no tamanho ok, porque a ideia é ser uma bolsa estilo uma cesta, tá vendo ó, como é que ela fica a abertura dela, que ela fica bem mais ampla. Então, aqui 13 centímetros, quase 13 centímetros praticamente, e eu vou subir agora a parte de acabamento, ó como que ela fica, tá? Bem ajustadinha. E agora a gente vai fazer a carreira de acabamento. Eu vou ajustar a câmera um pouco para vocês verem um pouco melhor esse ponto. Aqui eu tentei colocar bem de pertinho para vocês verem, ó. Eu vou fazer aquele fechamento. A diferença é que eu não vou fechar ele daquele jeito padrão, tá? Eu vou colocar a agulha aqui, ó. E vou fechar do lado, tá vendo? Antes eu pegava aqui atrás, colocava aqui no meio e puxava. Aqui eu só vou pegar aqui e passar aqui pra frente, tá? Aí a gente ajusta e eu vou fazer uma corrente. Aqui vai ser o ponto caranguejo. Ele é um ponto baixo, a gente vai pegar normal. Só que em vez de seguir aqui fazendo pontos baixos, a gente vai seguir pra trás, tá? Então aqui, ó, vou vir aqui no ponto de trás, tá vendo? E aí eu faço um ponto baixo. Ponto de trás, um ponto baixo. Vai ficando, tá vendo, ó, umas ondulações aqui no ponto de trás. Por que caranguejo? Porque a gente vai andando para trás. E aí vai dando altura e vai ajustando. Esse fio aqui, ele tá bem duro, então ele tá um pouquinho mais difícil. Então aqui é só fazer isso, ó. Vem andando para trás, ó, e vai fazer o ponto baixo, só que para trás. Tá bom? Aqui é assim, eu vou mudar o ângulo da câmera para vocês verem de outro ângulo também. Coloquei desse ângulo aqui para vocês verem que esse ponto é importante. Então, é só vir aqui, ó. Em vez de andar para frente, que seria o ponto baixo, eu vou fazer o ponto baixo normal, ó. Só que para trás. E aí, ele vai dando essa torcida, que é justamente esse o acabamento que eu quero aqui para a bolsa. Então, aqui, ó, vai ficando assim. Então, eu vou fazer toda essa parte da minha bolsa e depois eu volto com vocês aqui para mostrar como que ficou. Aqui, ó, eu terminei, fiz aqui por toda a volta, tá? E aqui, ó, só para vocês verem, aqui é onde que a gente fez aquela uma corrente e começou a fazer os pontos pegando pra cá, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai só fazer mais uma vez aqui nesse espaço que a gente fez a uma corrente, tá? Bem em cima mesmo, um ponto baixo. Porque quando a gente for fechar aqui, ó, aí ele vai ficar por cima, tá vendo? Então, aqui, feito isso, agora a gente corta o fio. Eu vou pegar uma agulha menor aqui, tá? E aqui a gente só passa aqui por dentro, tá? É meio... Então, eu gosto de pegar aqui e, ó, nessa aqui de dentro. Vem aqui. Opa, não puxou, né? Então, vamos lá, aqui. E vamos puxar aqui. Aqui, opa, agora foi. Aí a gente puxa, e aí agora é só esconder e arrematar. Então, aqui a gente já terminou, ó, a base, né, da nossa bolsa, tá? Ó, aqui. Terminamos, e agora a gente vai fazer as alças, tá bom?